Boa tarde a todos, senhoras e senhores, aqui presentes, senhores vereadores, todos que estão nos vendo pelas redes sociais. Comunico que vou presidir a sessão, pois o presidente desta casa, por motivo maior, teve que se ausentar. E antes de começar a sessão, eu queria ler o artigo do nosso regimento interno, para que isso fique registrado em ata. Os amigos que tiverem o regimento interno, podem procurar ler a seção 4ª do vice-presidente no artigo 10. Ao vice-presidente compete substituir o presidente em suas licenças, impedimentos ou ausências e ainda cumprir as missões para as quais foram designadas pelo presidente. Hoje é 18 de setembro de 2025, 22ª sessão ordinária. Farei a chamada dos vereadores presentes. Vereadora Denise. Presente. Vereadora Araceli. Presente. Vereadora Rosélia. Presente. Vereador Robério. Presente. E vereador Renan. Presente. E vereadora Giane. Presente. Eu estou presente. E vereador Márcio. Presente. Eu estou presente, desculpa. E passaremos a fazer a sessão com os 8 vereadores presentes e uma abstenção, como falei, que o nosso presidente precisou se ausentar por motivo maior. Convido a primeira secretária para ler a ata da sessão anterior, a ata do dia 3 de setembro. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde a todos que se faz presente aqui na Casa Legislativa e aos que nos assistem via redes sociais. Aos dias 3 do mês de setembro de 2025, no Salão Nobre, onde funciona a Câmara Municipal de Galinhos, sob a presidência do senhor André Wallace Pinto Cavalcante, composto pelos vereadores presidente Denise Silva da Costa, Maria Jeane da Silva Salustino, Renan Siqueira Alves, Roberto França Siqueira e Vanuelber Lima da Rocha. Ausentes, Araceli Kelly de Moraes Cruz, Márcio André da Silva Vale e Rosélia Rodrigues da Silva Pereira. O senhor presidente cumprimenta a todos, dando início à 11ª sessão, primeira sessão ordinária do ano de 2025. Faz chamada nominal, justifica a ausência da vereadora Rosélia e do vereador Márcio e registra que a vereadora Araceli se retirou do plenário por a mesa ter antecipado a sessão, que ocorre sempre na quinta-feira, para quarta-feira. Ficou debatendo e falando que a sessão não era válida. Se exaltou e se retirou do plenário. Faz leitura da pauta do dia e, em seguida, convida a primeira secretária, a vereadora Jeane Salustino, para a leitura da ata da sessão passada, dia 21 de agosto de 2025. Após a leitura, a ata é exposta a discussão e votação, sendo aprovada por 6 votos a favor, unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência, o presidente passa a presidência para o vice-presidente, vereador Vanuelber. O presidente interino, Vanuelber, convida o vereador André Wallace para a leitura do requerimento de número 034/2025, de autoria dos vereadores André Wallace, Denise Costa e Renan Siqueira, que solicita a construção de campo Society do Distrito de Galos. Society do Distrito de Galos. Ao término da leitura, o requerimento é posto em discussão e apreciação, sendo aprovado por 6 votos a favor, unanimidade dos vereadores presentes. Dando prosseguimento, o vice-presidente retorna a presidência ao presidente André Wallace, que agradece pela aprovação do requerimento, em conjunto com a vereadora Denise e com o vereador Renan. Tem certeza que a construção desse campo
no distrito de Galos vai somar e muito com a comunidade e que vai ser um local de muito lazer e benefício e vai gerar mais interação entre os jovens e adultos de Galos, Galinhos e assentamento Pirangi. Em possível evento nesse local. Gratidão em trazer esse requerimento junto com os vereadores, Denise e o vereador Renan. E com fé em Deus, o prefeito vai realizar esse requerimento e vai ser mais uma conquista da nossa prefeitura. A vereadora Denise agradece aos colegas vereadores pela aprovação desse requerimento em conjunto e que isso é trabalhar junto em equipe. É parceria dos vereadores unidos com o outro e sempre pensando no melhor para a nossa cidade e para os distritos. Agradece mais uma vez pela aprovação do nosso requerimento em conjunto. O vereador Renan agradece aos vereadores por terem votado a favor desse requerimento, que tem a importância do esporte e lazer para o jovem, para ocupar sua mente e de mais benefício que o esporte traz. Quanto mais áreas de lazer, quanto mais esporte e investimentos nessas áreas, cada vez mais será melhor para os nossos jovens. Agradece aos vereadores pelo apoio de sempre. Agradece a vereadora Denise e ao presidente André Wallace pela parceria e por juntos terem colocado esse requerimento e agradece também ao prefeito. Sem mais matéria a tratar, já que só tínhamos esse requerimento, o presidente faculta a palavra aos colegas vereadores para as considerações finais. O vereador Roberto França, em sua fala, diz que a mesa diretora fez a proposta para que a sessão fosse antecipada para quarta-feira. E os vereadores concordaram. E não sei se ela se manifestou ou não. Sessão passada, ela não veio e acho que o motivo dela não vir é porque não era na sexta-feira. E como o vereador faz a sugestão para que fizéssemos uma sessão toda semana. E queria ver qual a desculpa da vereadora que não mora aqui, que não sabe os anseios e a única coisa que ela sabe fazer é mídia e escutar o que meia dúzia de pessoas falam para ela, e ela não confere. E quando tiver a oportunidade de fazer alguma coisa por Galinhos, não fez nada. Só fez atrapalhar famílias e hoje quer pagar de santa. Mas quem realmente mora em Galinhos sabe quem é a fingida da vereadora Araceli. Teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. Fica a nota de repúdio por uma pessoa que só vem a Galinhos como uma cidade, só vê Galinhos como uma cidade inapropriada para morar, para visitar. Uma vereadora que, infelizmente, não respeita a casa e nem o regimento. Era para ter lido o artigo todo, o regimento todo, para iniciar a sessão. O que vem primeiro é a leitura da ata, e não se pode fazer o que ela fez hoje. Primeiro a leitura da ata, leitura do expediente e depois a discussão. Ela se antecipou, fez um auê antes da leitura da ata. Parabenizo o presidente pelo o curso de oratória disponibilizado ao povo galiense. Agradece a Deus por mais uma sessão e que Deus abençoe a todos. A vereadora Jeane parabeniza aos companheiros vereadores do distrito de Galos pela aprovação do requerimento conjunto. A população merece e tenho certeza que agradece. Fala que no último dia 25 participou do curso de oratória e humanização do atendimento. Agradece ao presidente André Wallace por trazer essa oportunidade para os galienses. Sabemos que é um curso bastante caro, mesmo que tenha sido em um dia, mas foi de grande valia para as pessoas que estavam presentes. De muito aprendizado e importante para cada um que esteve aqui, que possam ser trazidas mais oportunidades para a população por meio dessa Casa Legislativa. E só temos a agradecer. E pode contar conosco nesses momentos importantes. E foi um momento único. Continuo pensando no povo, para que possam atender a nossa população e aprendermos a lidar com pessoas. No último dia 28, participei da Manhã Lilás, que foi um evento da assistência social, e também foi nesta casa
parabeniza a toda a equipe, aos serviços de convivência e da assistência social, ao secretário Vivaldi e, em especial, ao prefeito, que vem dando todo apoio para que esses momentos venham a acontecer. Foi um momento importante para as mulheres, com a realização de palestra, foi falado sobre a violência doméstica, onde muitas mulheres sofrem a violência e muitas vezes não sabem que aquele trato com ela foi violência. Parabéns ao secretário de Assistência Social por esse momento. Comunica a toda a população galinhense e aos profissionais da educação que a licitação para a nova creche do município já foi feita. Agradece ao prefeito Hudson e tem certeza que os educadores e o município vão agradecer bastante. Deixo os agradecimentos da família do senhor Miguel, da comunidade que é do RN, que faz da comunidade próxima à RN, e que faz parte do município de Galinhos, que pediram para agradecer ao prefeito Hudson Matias pela perfuração do poço naquela comunidade, onde moram 4 famílias, e a necessidade era grande para ter água naquela localidade. Deixa o repúdio à atitude da vereadora Araceli, que quando vem participar das sessões é sempre tumultuando, sempre provocando para que a sessão seja tumultuada. Nós somos vereadores, fazemos parte da Casa Legislativa, como o vereador também faz, como a vereadora também faz, mas ela não é ditadora para que ela queira passar à frente do presidente e tome as decisões aqui. O nosso intuito é trabalhar de aprovar o que é melhor para o povo. Se ela veio com a vingança no coração, querendo mostrar e fazer diferente, onde não fez quando teve a oportunidade, é melhor que ela pense e repense e se acalme. Toda sessão vem tumultuar, vem tirar a gente do sério, pois somos seres humanos e sabemos que a forma do regimento, de que forma o regimento funciona. Ela também tem que obedecer às regras desta casa, e a mesa diretora também tem poder diante desse plenário. Falar do regimento e cobrar coisas que nem sabe, antigos que ele nem sabe o que foi mudado, e ela vem quebrar o regimento. Nós, como vereadores, diante desse plenário, temos que ter respeito nossas falas e estamos aqui para trabalhar pelo povo galinhense. Somos a favor da gestão, porque temos que trabalhar de mãos dadas para que o nosso município possa cada vez mais se desenvolver. Agradece a todos que assistam e aos que estão aqui presentes, e que Deus nos abençoe. A vereadora Denise agradece mais uma vez ao vereador pela aprovação do requerimento conjunto, deixa repúdio à vereadora Araceli, que, como o vereador Roberto e a vereadora Jeane já citaram, o que vê é a vereadora Araceli vir para casa arrumar confusão com cada um de nós, vereadores. Não vê ela aqui em Galinhos participar de nada, nem para os eventos que tem em Galinhos, e que ela quer é destruir nossa cidade, e o que ela quer é nesta casa ter mídia. Toda sessão é uma discussão e não procura melhorar, buscar coisas para Galinhos. Só vem aqui para reclamando. Faz live para divulgar a bondade dela, coisa que nós sabemos e o galinhense sabe quem é a vereadora, Araceli, pois ela já esteve no poder. Ela, para querer vir cobrar alguma coisa, falar do regimento interno, ela cumprisse as coisas direito. Falta nas sessões e sequer respeita a mesa diretora desta casa. Quando faltamos, comunicamos ao presidente. Só vem para cá para fazer mídia, para mostrar o trabalho ruim, sendo que trabalho ruim é o dela. E se põe à disposição para que o presidente precisar, tanto como vereadora ou como amiga. O vereador presidente André Wallace registra o seu repúdio às atitudes da vereadora Araceli, que se retirou da sessão, vindo criticar em relação ao regimento interno. Mas acho que ela esqueceu que no regimento interno tem dizendo que o vereador só pode fazer uso da palavra com autorização do presidente. Em nenhum momento foi autorizado para que ela fizesse uso da palavra, e ela acabou se exaltando, discutindo comigo e com os amigos, e diz:
como os demais vereadores comentaram. Às vezes, ela só quer mídia e acaba querendo aparecer e chamar a atenção de alguma forma. Hoje, ela não tinha muito o que criticar da prefeitura, que é que ela costuma fazer em todas as sessões, e quis trazer isso à tona para mais uma vez tumultuar e chamar a atenção e engajar nas redes sociais. O principal intuito dela é esse, engajar nas redes sociais. Nós, vereadores, vemos o ótimo trabalho que está sendo feito por parte da prefeitura. Claro que nenhuma gestão é perfeita e ninguém é perfeito. Vemos que muito está sendo feito, sim. Infelizmente, ela só vem aqui para criticar e tentar desgastar a imagem. Agradece aos amigos vereadores que aprovaram o requerimento conjunto para a construção da quadra de society do Distrito de Galos. Acredita que vai ser um projeto importante para o nosso distrito. Sem mais, para o momento, convido a todos para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 18 de setembro de 2025, e declara a sessão encerrada. Então, lida a sessão da ata. Lida a ata da sessão anterior, da ata do dia 3 de setembro de 2025. Eu passo a ata agora em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. É bom registrar que autorizou, que aí fica gravado. Sobre a sessão realizada em 3 de 9 de 2025, em uma quarta-feira, estive no plenário e perguntei em que se embasava a sessão. Não obtive resposta. No meu entendimento, a sessão é nula. Infringe a seção 3ª, capítulo 1º, artigo 19, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Eu gostaria que essa minha fala fosse registrada na sessão de hoje, presidente. E o meu microfone está muito baixo. Justamente. Vereadora, a ata está em discussão. A senhora está discutindo a ata? Isso. Certo, prosseguir, pode prosseguir. Pela ordem, senhor presidente. Mas a vereadora não se teve presente, então ela não pode discutir a ata que ela não esteve presente na sessão. Todas as vezes da sessão, presidente, quer discutir a ata? Beleza. Estou falando sobre a ata, que estive presente e me retirei, porque considero a sessão nula por se tratar. Pronto. E citei o artigo. Vocês falam constantemente que eu fico me metendo, mas todas as minhas falas, vem 2, 3 vereadores falar. Inclusive, aqui existe um presidente. Tanto tinha na outra quarta-feira, como tem hoje. Então, por favor, limite-se a dar respeito ao presidente da casa. O presidente da casa é quem fala. Vereadora, a senhora está fugindo do contexto da ata. Tá bom, eu quero a sua discussão na ata. A senhora termine sua fala para a gente continuar com a discussão sobre a ata. Senhor presidente, pela ordem, coloca a ata em discussão, por gentileza, e em votação. Prossiga a discussão da ata, por favor. Eu quero meu registro na ata. Ainda bem que aqui está sendo assim. Eu estou tendo a obrigação de gravar tudo que acontece. Mas, enfim, desculpa. Não tendo mais... Desculpa, presidente. Pela ordem. Pode não, vereador. Nilson, tem como altear um pouco? Só um segundo. Vereador Roberto. Pela ordem, presidente. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa aqui em nome do presidente Vanuel Rocha, aos amigos vereadores presentes, aqui no estado nos acompanhando via redes sociais e os que estão nos acompanhando aqui na Casa do Povo. Eu acho impertinente essa discussão da vereadora Araceli sobre a ata da sessão passada, porque, como ela se disse aí qual era o artigo, se ela aprofundasse mais um pouco, ela sabia que para começar uma sessão primeiro tem que ter a leitura da ata.
chamada, a leitura da ata, aí sim a sessão iniciada. Ela não estava presente, estava no plenário, mas não estava presente da sessão. Por isso que eu acho, deve levar em consideração do que ela falou, porque ela não estava presente na sessão. Era só isso que eu ia falar, para acrescentar aí na ata, que fique registrado, e sou a favor da ata quando for em votação. Pois não, vereador. Vereadora Denise, a favor ou contra da ata? Sou a favor. Vereadora Rosélia. Eu me abstenho que eu não estava na sessão. Vereador Robério. Como já falei, sou a favor. Vereador Márcio. Sou pela aprovação da ata. Vereador Renan. Sou a favor. Vereadora Araceli. Sou contra. Vereadora Jeane. Sou a favor. Eu também sou a favor. A ata foi aprovada por 6 votos a favor, 1 abstenção e 1 contra. Seguindo a ordem do dia, seguindo a ordem do dia, apresento a pauta de hoje com 2 respostas ao requerimento do vereador Renan, do Executivo, e da vereadora Denise, e uma resposta ao requerimento da vereadora Jeane. E, em seguida, o requerimento 035 da vereadora Araceli. Eu convido a vereadora Denise para ler a resposta do seu requerimento. Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores, os que encontram redes sociais e o que está aqui presente no plenário. Ao excelentíssimo senhor André Wallace Pinto Cavalcante, vereador presidente da Câmara Municipal de Galinhos, Praça dos Poderes. Assunto: resposta ao requerimento número 34/2025, da autoria de Vossa Excelência, em conjunto com os irmãos vereadores Denise Silva da Costa e Renan Siqueira Alves. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para pedir-lhe que partilhe junho aos seus edis e aos condutores que requerimento que está na gestão acha muito de valia nosso pleito. Inclusive, já era alvo de nosso desejo a construção de um campo society em nossa cidade. Porém, o terreno era o nosso maior empecilho. Contudo, a ideia de levar esta obra ao distrito de Galos. Talvez nos sane este ponto logo. Nos comportamentos em solicitar os estudos necessários para o atendimento ao pleito, hora exigida. Na oportunidade, apresentamos voto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Udes Cavalcante, prefeito municipal. Então, lido a resposta do requerimento do vereador Renan e da vereadora Denise. Eu agora convido a vereadora Jeane para ler a resposta do seu requerimento. Ofício de número 092/2025. Galinhos RN, 15 de setembro de 2025. Prefeitura Municipal de Galinhos. Ao excelentíssimo senhor André Wallace Pinto Cavalcante, vereador presidente da Câmara Municipal de Galinhos. Assunto: resposta ao requerimento de número 033/2025, de autoria da excelentíssima vereadora Jeane da Silva Salustino. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para pedir-lhe que informe a ilustríssima vereadora, autora do requerimento, que sua preocupação é bastante relevante e que iremos solicitar ao setor de engenharia de nosso município que providencie o estudo de viabilidade técnica para entendemos o quanto antes, se assim for viável. Na oportunidade, apresentamos votos de estima e elevada consideração. O meu requerimento 033/2025 foi solicitando à Prefeitura um corrimão ao lado da rampa de embarcação de Galinhos, onde pessoas idosas ou pacientes
se deslocam de canoa e têm dificuldade para subir aquela subida que tem ao lado da rampa. Então, essa é a resposta. Espero que depois que o engenheiro faça o estudo, venha a ser colocado um corrimão para que as pessoas que têm a dificuldade de se locomover e idosos possam ter um apoio quando for subir aquela ladeira ao lado da rampa do Pratagil. Muito obrigada, presidente. Lido a resposta do requerimento dos vereadores, e de antemão aqui parabenizo o Executivo por respostar, né, o requerimento dos vereadores. Digo isso porque há anos que eu estou vereador aqui nesta casa, né, sequer alguns secretários do Executivo respondiam os nossos requerimentos. Parabéns ao Executivo pela resposta do requerimento dos vereadores. Eu aqui agora chamo a vereadora Araceli para ler o Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimentar todos os vereadores presentes, na presença do nosso presidente interino, Vano Wilber, a imprensa que está aqui registrando, quem nos assiste através das redes sociais. Eu queria fazer uma colocação aqui, na realidade é uma pergunta à vereadora Araceli. Ela fala que a sessão do dia 8, a qual também eu não estive presente, é considerada nula, de acordo com alguns parágrafos e algum artigo que ela cita aí do regimento. Eu queria que ela repetisse esse artigo aí para mim, por gentileza. Marcelo, presidente, eu posso pedir da secretaria um documento que ele me entregou lá? Pronto, pode ser. Deixa eu ver. É alteração, porque o regimento que eu tenho está como sexta-feira. Presidente, eu vou pedir para responder ao vereador Márcio na próxima sessão, porque eu vou estar com mais propriedade, porque o regimento que foi fornecido a mim é um regimento antigo, certo? Pelo menos não tem as alterações. Então, eu oficiei à Câmara que eles me fornecessem o requerimento com todas as alterações. Então, para mim não dar uma resposta inadequada, eu vou aguardar o período que tem a Câmara me entregar o regimento atualizado, com todas as alterações, vereador Márcio, e aí eu lhe dou a resposta. Caso contrário, Vossa Excelência também pode ler, se achar prudente. Não, vereadora, eu apenas perguntei à senhora e vou externar a minha colocação, certo? A gente costuma dizer que a Constituição brasileira tem 637 páginas, se não me falha a memória. E muitos parlamentares não pegam essa Constituição, que tem 637 páginas, para ler, para saber o que é que rege o país. Como também existe muitos deputados que não vê o regimento da Casa Legislativa, e como também alguns vereadores municipais que não vê o que diz o nosso regimento interno. Então, em resposta à sua indagação, eu só quero dizer que o artigo 110 do nosso regimento interno da nossa casa diz o seguinte, que casos omissos que não falem no próprio regimento, fica a mesa diretora, certo? Competente a decidir. Então, foi esta mesa diretora que tomou a decisão e mudou a data da sessão. Então, casos omissos estão, sim, de competência da mesa diretora. Era só isso a minha resposta, vereadora. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Vereadora, a senhora disse que ia responder o vereador na sua responder, próxima sessão. Não. A senhora disse que ia responder ele na próxima sessão. Eu pedi, então... A senhora pediu só para ele ler, ele leu e pronto. A senhora já ouviu. Então, vamos seguir a pauta do dia, vereador.
Segue, eu convido agora a vereadora Araceli para ler o seu requerimento de número 035/2025. Requerimento 035/2025, autoria vereadora Araceli Moraes. Emenda. Solicita informações à Prefeitura Municipal de Galinhas sobre as providências adotadas em relação ao desabamento da cobertura do ginásio poliesportivo do Distrito de Galos, ocorrido em 10 de julho de 2025, bem como sobre a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de danos materiais causados a residências vizinhas e a garantia do retorno das atividades. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Galinhos, a vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvido a Casa e encaminhado à chefia do Poder Executivo Municipal, que sejam prestadas as seguintes informações e adotadas as devidas providências a respeito do desabamento da cobertura do ginásio poliesportivo do Distrito de Galos, ocorrido em 10 de julho de 2025. 1. Quais as medidas foram adotadas imediatamente após o acidente, tanto em relação à segurança da população, quanto à contenção de danos materiais? 2. Existe laudo técnico preliminar ou definido sobre as causas do desabamento da cobertura metálica? 3. Qual empresa ou responsável técnico foi encarregado da execução da obra da cobertura do ginásio? A estrutura estava dentro do prazo da garantia contratual? 4. A apuração em curso para verificação de eventuais falhas na execução do projeto ou na manutenção de estrutura, em caso afirmativo, que órgão ou entidade está conduzindo esta apuração? 5. A gestão municipal está providenciando ou já providenciou o ressarcimento dos prejuízos materiais causados às residências atingidas pela estrutura metálica do ginásio? Em caso positivo, solicita-se cópia do levantamento de danos e das medidas de reparação. 6. A gestão municipal está providenciando ou já providenciou os devidos reparos, serviço ou obra que garanta com a máxima brevidade os retornos das atividades do ginásio poliesportivo de Galos. Em caso positivo, encaminhe-se a esta Casa as medidas adotadas, considerando a gravidade do ocorrido, a repercussão na comunidade local e o risco à segurança dos moradores e a garantia dos usuários do bem público. Este requerimento visa garantir transparência, responsabilidade e amparo às famílias afetadas, além de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Sala de sessões, 9 de setembro, que foi a data que eu encaminhei. Araceli, vereadora. Isso mesmo. Então, votado, lido o requerimento número 035/2025 da vereadora Araceli, eu passo o requerimento à discussão. Não tendo mais nenhuma discussão, vereadora Denise, passa o requerimento à votação. Voto contra. Vereadora Rosélia. Rosélia. Voto contra. Vereador Robério. Contra. Vereador Márcio. De acordo com o regimento interno, artigo 50, inciso 4, voto contra. Vereador Renan. Voto contra. Vereadora Araceli. A favor. Vereadora Jeane. Voto de acordo com o voto do vereador Márcio, de acordo com o artigo do regimento interno, voto contra. Eu também sou contra. Então, o requerimento da vereadora Araceli, 035/2025, foi rejeitado por 8 dos vereadores presentes
7 dos vereadores presentes e 1 a favor. Seguindo a ordem do dia, a vereadora Elacélia pediu para usar a tribuna, não foi, vereadora? Pois não, pode se pronunciar. Não, vereadora, vamos ler agora, vamos apresentar logo o projeto de lei do Executivo. Recebemos o projeto de lei, né, do Executivo Municipal, projeto 595/2025, e eu convido a vereadora Jeane para ler o projeto. Ofício de número 091/2025. Galinhos RN, 15 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor André Wallace Pinto Cavalcante, vereador presidente da Câmara Municipal de Galinhos. Assunto: envio do projeto de lei ordinária municipal de número 595/2025. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar municipal de número 595/2025, que dispõe sobre a criação da Política Municipal do Idoso, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Galinhos RN. Na oportunidade, apresentamos votos de estima e elevada consideração. Anteciosamente, Hudson Matias Cavalcante, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei ordinário de número 595/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação Política Municipal do Idoso e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Galinhos. A proposição tem como objetivo constituir um órgão permanente, paritário e deliberativo, responsável por formular, fiscalizar e acompanhar as políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa em nosso município. Em consonância com o Estatuto do Idoso, Lei Federal de número 10.741/2023 e demais legislações pertinentes. A criação do referido Conselho representa um importante avanço no fortalecimento da participação social, garantindo voz ativa à população idosa e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa. Diante da relevância da matéria, solicito a tramitação em regime de urgência, esperando contar com a costumeira atenção e o indispensável apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente iniciativa. Na oportunidade, renovo às Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Hudson Matias Cavalcante, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária Municipal de número 595/2025. Cria a Política Municipal do Idoso, institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Galinhos RN. O prefeito municipal de Galinhos, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber e a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. A política municipal do idoso regerá pelos seguintes princípios. 1. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. 3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 4. O idoso deve ser o principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política. E 5. As diferenças econômicas, sociais e culturais devem ser observadas pelo poder público e pela comunidade na aplicação desta lei. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, criado nesta lei, executar as propostas da Política Municipal do Idoso. Capítulo 2. Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 3º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado, permanente, paritário, de caráter deliberativo, supervisor, controlador e fiscalizador das políticas e ações voltadas para a pessoa idosa no âmbito do município de Galinhos RN, vinculado à Secretaria Municipal, responsável pela coordenação da Política Municipal do Idoso. Artigo 4º. O Conselho tem por finalidade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito a direitos civis, políticos, indivíduos e sociais, criando condições para promover sua integração e participação efetiva na sociedade de conformidade ao determinado na Lei Federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2023, Estatuto do Idoso. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, primeiro, zelar pela aplicação das leis que norteiam as políticas da pessoa idosa, garantindo que nenhuma pessoa seja objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, seja levado e denunciado ao Ministério Público ou ao órgão competente. Segundo, zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. Terceiro, propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e as ações estaduais, municipais destinadas à pessoa idosa, zelando pela sua execução. Quarto, cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa idosa, sobretudo a Lei Federal de número 8.842, de 1994, Política Nacional do Idoso, e a Lei Federal de número 10.741, de 2023, Estatuto do Idoso, bem como as leis de caráter estadual e municipal. Quinto, denunciar à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer um dos dispositivos legais elencado neste artigo. Sexto, receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa e exigir das instâncias competentes medidas efetivas de proteção e reparação. Sétimo, propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Oitavo, elaborar proposições objetivando o aperfeiçoamento da
legislação pertinente à política municipal do idoso. 9º, elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial Municipal do Idoso, bem como acompanhar e fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados. 10º, elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno. 11º, acompanhar a elaboração das peças orçamentárias, Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento. 12º, divulgar os direitos das pessoas idosas e bem como os mecanismos que asseguram tais direitos. 13º, convocar e promover as conferências municipais de direito da pessoa idosa, em conformidade com as orientações emanadas dos Conselhos Municipais do Estatuto do Direito da Pessoa Idosa. E 14º, realizar outras ações que considera necessário a proteção do direito da pessoa idosa. Artigo 6º. Aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será facilitado o acesso aos diversos setores da administração pública, especialmente aos programas prestados à população idosa, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse da pessoa idosa. Artigo 7º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é representado de forma paritária entre o Poder Público Municipal e a sociedade civil, composta por membros titulares e suplentes, e será constituído na forma em seguir. Primeiro, por um representante de cada um dos órgãos setoriais indicados a seguir. A. Secretaria Municipal de Assistência Social. B. Secretaria Municipal de Saúde. C. Secretaria Municipal de Educação. D. Colônia de Pescadores. E representante do grupo da pessoa idosa no serviço de convivência. Parágrafo 1. Cada membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá um suplente. Parágrafo 2. Todos os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, titulares e seus representativos suplentes, serão designados pelo prefeito. Parágrafo 3º. Não poderão participar do processo seletivo público as entidades que tenham recebido recursos do Fundo Municipal do Idoso nos 2 anos anteriores à data da publicação do edital. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por um mandato de igual período. Parágrafo 5º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que poderá ser substituído a qualquer tempo, mediante nova indicação do representante. Artigo 8º. O presidente e o vice-presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa serão escolhidos mediante votação diante os seus membros por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à presidência e à vice-presidência. Parágrafo 1. O vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa substituirá o presidente em suas ausências e impedimentos, e na hipótese de ausência simultânea, a presidência será exercida pelo conselheiro mais idoso. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, sem direito a voto, membros dos poderes executivo,
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da pessoa idosa. Artigo 9º. Além do voto ordinário, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 10º. A participação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 11º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes situações. Primeiro, extinção da sua base territorial de atuação no município. Segundo, irregularidade no seu funcionamento devidamente comprovadas que torne incompatível a sua representação no Conselho. Ou terceiro, aplicação de penalidades administrativas de natureza grave devidamente comprovada. Artigo 12º. Perderá o mandato o conselheiro que, primeiro, desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação. Segundo, faltar a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas sem justificativa. Terceiro, apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte, a de sua recepção na Secretaria do Conselho. Quarto, apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções. Ou quinto, for condenado em sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal. Artigo 13º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão substituídos pelo suplente, automaticamente podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos. Artigo 14º. Os órgãos ou entidades representadas pelo Conselho faltosos deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada. Artigo 15º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reunirá mensalmente em caráter ordinário e em caráter extraordinário, por convocação do seu presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. Décimo sexto. As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão aproveitadas por meio de resoluções homologadas por seu presidente, inclusive aquelas relativas ao seu regimento interno. Artigo 17º. O quórum de reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é de maneira absoluta, de maioria absoluta dos membros, e o quórum de aprovação é de maioria simples. Artigo 18º. As pessoas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão públicas, prescindidas de ampla divulgação. Artigo 19. A Secretaria Municipal, na qual o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa estiver afeta, proporcionará o apoio técnico administrativo necessário ao seu pleno funcionamento. Artigo 20º. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão previstos nas peças orçamentárias do município, possuindo dotações próprias. Artigo 21º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa elaborará o seu regimento interno no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pela imprensa oficial, onde houver a data ampla divulgação. Parágrafo único. O regimento interno
disporar sobre o funcionamento e as atribuições dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Capítulo 3º, do Fundo Municipal do Idoso. Artigo 22º. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação afetiva da sociedade. Artigo 23º, o Fundo Municipal do Idoso constitui importante instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a apropriar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas à pessoa idosa. Artigo 24º, constituirão receitas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Primeiro, dotação orçamentária da União, do Estado e do município. Segundo, as resultantes das doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas. Terceiro, os rendimentos eventuais, inclusive de aplicação financeira dos recursos disponíveis. Quarto, as advindas de acordo e convênios. Quinto, as prevenientes das multas aplicadas com base na lei de número 10.741, de 1º de outubro de 2023. E sexto, outros recursos que lhe forem destinados. Artigo 25º. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Galinho, tendo sua destinação liberada através do projeto, programa e atividades previstas no Plano de Ação e Aplicação aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parágrafo 1. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação Fundo Municipal da Pessoa Idosa, para movimentação dos recursos financeiros do fundo, sendo elaborado mensalmente balancete demonstrativo da receita e da pessoa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver ou data ampla divulgação, no caso de inexistência, após a apresentação e aprovação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Parágrafo 2º. A contabilidade do fundo tem como objetivo evidenciar sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Parágrafo 3º. É competência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa gerir o Fundo Municipal do Idoso e fixar os critérios para a sua utilização. Parágrafo 4º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão responsável pela coordenação da política municipal do idoso, compete administrar o Fundo Municipal do Idoso, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, cabendo ao seu titular, primeiro, solicitar a política de aplicação dos recursos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Segundo, submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa demonstrativo contábil da movimentação financeira do fundo. Terceiro, assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das pessoas do fundo. E quarto, outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do fundo. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galinhos RN, 15 de setembro de 2025. Hudson Matias Cavalcante, prefeito municipal. Eu coloco o projeto em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Observando o projeto de lei e
baseado na Constituição Federal, onde diz que os conselhos municipais têm que ter paridade entre o governo e a sociedade civil. E a sociedade civil, eu gostaria de colocar uma emenda para que, no artigo 7, inciso 1, fosse acrescentado a emenda colocando um representante da igreja, para que dê paridade ao conselho, para ter três membros do governo, como ter 3 membros da sociedade civil. Então, como dito pela Constituição, né, o vereador lançou a emenda verbal e eu coloco a emenda verbal do vereador em votação. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto ele vai ser votado diretamente e vai para as comissões. Vai ser votado, vereadora. Está pedindo de urgência. Então, tem que... Nenhuma discussão, eu coloco o requerimento verbal do vereador em votação. Vereadora Denise. Sou a favor. Vereadora Rosélia. A favor. Vereador Robério. Como o vereador Márcio falou, e bem explicado, aí sou a favor da emenda dele. Vereador Márcio. Como já tinha feito a proposição da emenda, sou a favor. Vereador Renan. Sou a favor. Vereadora Araceli. A favor. Vereadora Giane. A favor da emenda do vereador Márcio. Eu também sou a favor. A emenda verbal do vereador Márcio foi aprovada pelos 8 vereadores presentes. Dando continuidade ao projeto, passo a votação à quebra das formalidades. Vereadora Denise. A favor das formalidades. Vereadora Araceli. Desculpa, vereadora. Vereadora Rosélia. A favor das quebras de formalidade. Vereador Robério. A favor. Vereador Márcio. A favor. Vereador Renan. A favor. Vereadora Araceli. A favor da quebra das formalidades. Vereadora Giane. Pela aprovação da quebra das formalidades. Eu sou a favor e parabenizo. Esqueci, parabenizo o vereador pela sua emenda, né? E coloco o projeto em votação. Vereadora Denise. Sou a favor. Vereadora Rosélia. A favor. Vereador Robério. Queria aqui parabenizar a secretaria, né, competente, e ao Poder Executivo por se atentar ao invés desse projeto de lei que vai trazer bastante benefício para nossos idosos, e sou sim pela aprovação. Vereador Márcio. Pela aprovação do projeto de lei em caráter de urgência. Vereador Renan. Pela aprovação. Vereadora Araceli. Sou a favor. Vereadora Giane. Sou a favor e parabenizo a gestão e a secretaria competente para que esse projeto tenha vindo até a Casa Legislativa e pela atenção aos idosos do nosso município, né? Eles precisam de uma atenção especial e com essa lei que nós estamos aprovando hoje, acredito que vai melhorar bastante para nossos idosos. Não apenas grupo de idosos, idosos em geral, de toda a comunidade de Galinhos. Então, sou a favor e agradeço a gestão por esse projeto de lei que foi apresentado a esta casa hoje. Eu também sou a favor. Então, está aprovado o projeto de lei ordinária municipal de número 595/2025. E parabenizo também o Poder Executivo pelo projeto. Acredito que vai ser de grande valia para os nossos idosos. Seguindo a ordem do dia, a vereadora Araceli está escrita na tribuna. Eu peço à vereadora que se dirija à tribuna.
Queria orientar a vereadora Araceli que são 10 minutos, viu, vereadora? Boa tarde a todos. Embora já tenha se passado algumas horas de sessão e de abertura, mas eu queria desejar uma boa tarde ao presidente em exercício hoje, que está dirigindo a sessão, presidindo a sessão, pelo qual eu desejo boa tarde aos demais vereadores e vereadoras. Boa tarde aos presentes e boa tarde àqueles que nos assistem através das redes sociais e a todos aqueles que são colaboradores desta casa. Pode colocar o tempo ali, por favor? Certo, eu estou entendendo. Eu vou falar primeiramente sobre esse requerimento que eu coloquei sobre o ginásio de Galos, e nele eu vou usar um ditado popular que diz: 2 pesos e 2 medidas. Esse ditado popular, ele fala quando se aplica critérios diferentes a situações semelhantes e nos geram a injustiça. O que mais ouvi aqui, desde que começou o ano legislativo, foi falando sobre a queda do telhado do CRAS. Foi o que eu mais ouvi aqui, toda a sessão. Só nessas últimas, acho que não foi falado. E aí onde se aplica 2 pesos e 2 medidas. Porque tanto foi falado sobre uma queda de um telhado do CRAS, ainda quando o meu esposo, o ex-prefeito Fábio, era prefeito, e quando o CRAS estava em reforma. Mas não se quer saber o que aconteceu para que o telhado do ginásio de Galos desabasse. Não se quer saber o que foi que aconteceu nas residências, como foi que elas foram reparadas, por que aqueles destroços que ainda estão lá não foram retirados, e se existe um plano para reestruturação desse ginásio. Então, é aí que se aplica 2 pesos e 2 medidas. Para me atingir ou para falar de outro, quer saber. Mas de uma realidade existente hoje, no nosso município, ninguém quer saber. É calado. Para que saber por que o ginásio caiu? Para que querer saber se vai ser reconstruído? Foi 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro. E é o meu dever como legisladora, querer saber. Porque o teto do CRAS caiu. E todo mundo quer saber. Quis saber. E é importante saber. O portal lá da entrada da cidade também caiu. Na gestão do ex-prefeito Naldo. Mas alguém quer saber por que foi? Quem arcou com esses danos? Lá no assentamento Pirangi, a única SPIN que fazia parte da frota de veículos do nosso município foi destruída lá. Alguém quer saber onde esse carro está? O ginásio de Galos desabou, o teto é uma realidade, e eu, como vereadora, quero saber, sim, porque se ainda existe empresa responsável por isso, para que arque com os danos, e nosso município não precise passar novamente por outro custo, por outro gasto,
Quando vai ser devolvido esse telhado restituído para que nossos jovens de Galos e de quem vai também, que não só é de lá, utilize? Bom, se os demais não querem saber, é um direito deles, mas eu quero. Foi feito algum laudo para aquelas residências que receberam todo o impacto, cair no teto, sobre a casa deles? Foi feito algum relatório para saber se teve mais algum dano na estrutura da casa? Bom, eu quero saber. E aí, eu deixo mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas. Essa é a realidade, infelizmente. Mas o meu papel de defender o interesse da população, eu continuarei fazendo. Esse é o meu registro sobre o ginásio de Galos, pelo qual eu mandei o requerimento aqui na casa, hoje, e não foi aprovado. Em segundo lugar, qual é o tempo que eu tenho, por favor? 4h50. Em segundo lugar, eu quero falar sobre as casas do Minha Casa Minha Vida. As casas enviadas pelo governo federal, o governo Lula. É essa a realidade. É constantemente publicado nas redes sociais do município coisas que eles não fazem, porque colocar lá é fácil. Difícil é fazer. Vim dizer que colocou no sistema e saiu 20 casas. Vocês sabem quantos registros existem no sistema do governo federal de coisas para o nosso município? Muitos. Muitos. Existe lá, que eu acompanho constantemente. E, mais uma vez, eu quero dizer a vocês que esse programa Minha Casa Minha Vida, enviado, beneficiando nossa cidade com 20 unidades habitacionais, enviado pelo governo Lula, pelo governo federal, que é quem gosta da população pobre e necessitada. É quem gosta. E é quem está fazendo. E quando eu fui falar com a deputada sobre isso, sobre Galinhos, tinha uma outra pessoa que disse, você vai falar emenda para Galinhos, vai para o município o recurso. Não quero saber se o dinheiro vai entrar na conta da prefeitura. O que eu quero saber é que o benefício vai chegar à população que precisa. Então, ninguém espere que por eu ser uma vereadora de oposição, ou ter olhar diferente, porque o meu olhar é diferente, por isso que eu sou apontada, por isso que eu sou julgada, por isso que eu sou, muitas vezes, até escorraçada. Escorraçada. Mas a minha visão é trazer benefício para a população. Esse será o meu papel como vereadora. É buscar formas de trabalhar para a população. Pode continuar me atacando porque eu sou diferente. Pode continuar. E esse é meu registro sobre Minha Casa Minha Vida. Agradeço novamente ao nosso presidente que disponibilizou as 20 unidades para a nossa cidade, que eu tenho fé em Deus que será executada. E agradeço mais uma vez a deputada Natália Bonavides por pleitear a favor do povo de Galinhos. Porque aqui a gente sabe que não é tão fácil sair, não, gente. Não é tão fácil, não. Sabe por que não é fácil? Porque nós aqui somos vereadores e colocamos requerimentos simples. Simples. Mas que até agora não foram atendidos pela gestão municipal, que é do nosso lado. O nosso lado. É no nosso lado. Então, para as coisas saírem, elas não são fáceis assim, não. Botou um requerimento, ou registrou, aprovou e vai funcionar. Nós sabemos que não é assim que funciona. Certo? Então, esse é meu registro sobre as casas que eu queria falar. E meu último registro, presidente,
eu quero me direcionar a Vossa Excelência, que não seria Vossa Excelência, seria o presidente atual, que Vossa Excelência está em exercício na função hoje, mas seria para ele. Olhe, tudo que eu peço é que o regimento desta casa seja cumprido. Tudo que eu peço é que ele seja cumprido e que os edis que aqui estejam presentes sejam respeitados, independente de cor, de raça, de partido, sejam respeitados. Porque aqui, eu já fui chamada de palhaça. Olha, aqui está tendo um problema, que agora eu estou sendo obrigada a gravar as sessões. Eu estou sendo obrigada a gravar as sessões, porque simplesmente tira do ar. E aqui fica acontecendo o que querem. É 3, 4 me atingindo. É palavras bochichadas no meu ouvido de coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Nós estamos aqui para defender o povo. Nós estamos aqui para apreciar leis, para trabalhar em função do povo. E nenhum projeto que vem aqui a favor do povo, eu vou votar contra. Se querem me atingir, vão continuar, porque eu tenho uma opinião própria. Eu tenho uma opinião própria. E eu não vou ser, Maria, vai com as outras. Se tiver certo, eu vou apoiar. Mas se tiver errado, eu irei falar. Muitas vezes, querendo me calar. Tira do ar, corta o microfone, vai para o promotor. Depois que desliga tudo, fica aqui. Vai para o promotor. Vai para o promotor. Eu não sei o que o presidente quis dizer com isso. Se ele mandou ir para o promotor, porque tem certeza da impunidade, ou porque não acredita na justiça, ou é porque não tem medo. Mas ele mandou. Fui chamada de palhaça. Fui escorraçada. Vá-se embora, minha gente. Vamos se respeitar. A gente aqui está para trabalhar pelo povo, cada um tem suas opiniões partidárias. Fique com a sua posição partidária, se é isso que você tem para dar, beleza. Eu fui eleita para defender o direito do povo. Eu vou continuar trabalhando em função do povo. E essa é a minha fala, obrigada. A vereadora usada a tribuna, não tem mais pauta do dia. Pela eu passo a ordem, palavra presidente. aos vereadores que queiram usar a palavra. Pela ordem. Gostaria aqui de responder aqui a vereadora Araceli a situação, a diferença entre a situação da quadra de galos e do cais que caiu. A situação da quadra de galos, a senhora briga com a natureza, que foi a natureza que derrubou o teto. E a situação do ex-prefeito Fábio foi irregularidade mesmo, que caiu, a do CRAS. E como já tinha citado aqui em outras sessões, vou responder mais uma vez, a prefeitura tomou toda a precaução, foi na casa de todos lá, e no telhado da pessoal de Galos, que a senhora disse que caiu, isso é mentira da senhora. Já fui dito aqui nessa casa, não sei quantas vezes, foi dar todo o suporte ao pessoal de Galos. Está aí o vereador Renan, que mora no distrito de Galos, que não vai me deixar mentir, entendeu? Acho que a senhora aqui está se vitimizando, quer usar o palco, quer fazer palco, dizendo de A, B e C, isso, aquilo, outro. Vereadora, se me diz não, a senhora não é o que a senhora passa aqui, que a senhora está falando, não é não. A senhora vem para cá, a senhora é vereadora blogueira, a senhora vem para cá para fazer vídeo, nunca vi esse tempo todo que a senhora está vereadora aqui desta casa, nunca vi a vereadora Araceli vir participar de nada aqui, de nada. Vejo os vereadores aqui, tudo participando aqui. Aí vem para cá, em 15 dias, que a vereadora não é daqui de Galinhos, né? Não reside em Galinhos, e quer arrumar palco. Diz que a gente arruma confusão. Quem vem com confusão aqui nesta casa é ela. Então, senhor presidente, essas são minhas poucas palavras. Não vou deixar meus amigos falar, que eu sei que eles vão falar. E muito obrigado. Terá ordem, senhor presidente. A vereadora citou meu nome, também quero aqui, né, dar meu depoimento, né, sobre essa situação da quadra de Galos, né, que a gente sabe mais do que ninguém que a natureza foi. Aquela semana o vento estava forte, infelizmente chegou
a arrancar o teto da quadra. E rapidamente o nosso prefeito deu toda a assistência. Estava em Natal, eu acho que em torno de 2 horas chegou no local para dar assistência, chamou os seus secretariados, né, para que fosse tomada as providências. E a casa quebrou algumas telhas e rapidamente foi consertada no outro dia. Então, como a vereadora tinha citado o nome, e eu sou daquela comunidade de Galos, estou aqui dando esse depoimento que o prefeito agiu rapidamente. Presidente, pela ordem. Só um minuto, vereador. Deixa os outros vereadores falar, depois a senhora fala. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para que esta vereadora possa também fazer uso da tribuna. Pode não, vereadora. Muito obrigada. Também lembrando a vereadora que são 10 minutos, viu, vereadora? Boa tarde, novamente a todos, vereadores, vereadoras, e a todas e todos que se faz presente nos assistindo, né? Aqui na Casa do Povo e pelas redes sociais. Infelizmente, a gente precisa, em todas as sessões, estar em debates desnecessários para as sessões, que eu acho que a pauta das sessões deveria ser respeitada, mas, infelizmente, é necessário que nós viemos falar alguns assuntos diante do que a vereadora Araceli nos traz aqui nesta casa. A vereadora colocou este requerimento em relação ao ginásio de Galos, pedindo informações à prefeitura, né? Ela já colocou, apresentou em outra sessão, quis apresentar, desistiu, apresentou hoje novamente. Não sei por qual motivo. Mas, como a vereadora Denise já lembrou muito bem, não adianta ela se gloriar a queda do que aconteceu no ginásio de Galos com o CRAS, da época que o esposo dela era prefeito e ela era mandante da prefeitura. Porque simplesmente a reforma tinha acabado em poucos dias e a parte do CRAS caiu. Galos, o vento forte derrubou uma estrutura já sucateada, uma estrutura que realmente estava precisando ser reparada. Eu não deveria, mas como eu tenho que dar satisfação ao povo galiense, o nosso prefeito não parou, não deixou lá parado, não. O nosso prefeito, sim, anda atrás de recursos, de emendas, para fazer uma quadra até melhor do que a população de Galos tinha por lá. Eu também quero saber da vereadora Araceli, que ela não gosta quando a gente fala quando ela esteve aqui no poder, mas eu tenho certeza que Galinhos não esquece, não apenas os vereadores, Galinhos não esquece, porque era ditadura. Quem não morava aqui não sabe, mas talvez tenha ouvido falar. Era uma ditadura. Onde se encontra também o motor da lancha escolar, que foi da época do seu marido. Não, eu pergunto a você, que você era mandona, era você que mandava por ele, era você que dava ordens. Eu estive como secretária na época do seu marido, o vereador Renan, e a gente sabe que era você. Não vou perguntar a ele, não, vou perguntar a você, porque quem sabia de tudo era você. Então, onde é que você hoje quer cobrar? Onde está os carros da prefeitura que bateu, isso e aquilo? E onde é que está o motor da lancha escolar? Da época do seu marido, onde ficou? Será que está em algum barco? Ou será que foi perdido, foi jogado no mar? Para onde foi? A população deveria saber.
Também eu gostaria de pedir à senhora o número da emenda que a senhora conseguiu para a construção dessas casas aqui no município de Galinhos, porque o município, em momento nenhum, negou que seria do governo federal. O município até publicou que não tinha contrapartida do município, apenas do governo federal. Então, o município, em momento algum, disse que estava construindo. O município informou, em seus informes, que esta casa seria construída com recursos federais. Então, assim, a população ficou ciente. A senhora sabe muito bem que é preciso se mandar projetos para a dona Rita, que a senhora conhece muito bem quando seu marido era prefeito. Foi a senhora que enviou esses projetos também, dessas casas? Eu quero essa resposta também. Então, assim, fico grata e feliz quando eu vejo as coisas no município acontecendo. A licitação de uma creche modelo para o nosso município já foi realizada. Na próxima semana, será assinada a ordem de serviço dessa creche. Mesmo sem o município ter recebido recursos para a reforma da clínica Lourival Pereira, está dando continuidade, deu a contrapartida e está dando continuidade. O nosso município está sendo assistido. Gente, o nosso município não tem apenas faltas, não, como a vereadora vem relatar aqui. Fico feliz de hoje ter um blogueiro, mas não sei por quê, na minha fala, ele não está aqui presente. Né? Não sei por quê, mas fico feliz, venham mais vezes, venham prestigiar a nossa sessão. Então, assim, eu queria, mais uma vez, não estar falando nesse assunto. Não queria estar falando desses assuntos, mas é necessário diante do que a gente escuta. Diante do que a gente escuta aqui nesta Casa Legislativa. E em relação às nossas sessões, vereadora, a senhora insiste que o nosso regimento não tem isso, não tem aquilo. Tudo bem. A senhora solicita de Marcelo. Nós temos um projeto de resolução desta Casa Legislativa, quando mudamos as sessões da sexta-feira para as quinta-feiras. Então, o presidente em exercício botou em suas mãos, a senhora viu e decidiu dizer que dará a resposta ao vereador Márcio na próxima sessão. Isso não existe. No artigo 2 dessa resolução diz que as sessões ocorridas em outros dias diversos das quinta-feiras serão extraordinárias, salvo se houver adiantamento ou antecipação da sessão ordinária já prevista. Foi o que aconteceu. Nós tínhamos uma sessão ordinária prevista e a mesa resolveu adiar para quarta-feira um dia só, apenas um dia. Ela diz aqui que foi expulsa, foi isso, aquilo. Não foi. Ela se retirou por conta própria da sessão. Ela não fez parte da sessão porque ela não quis. Então, não venha dizer que nós estamos expulsando ela da Câmara, porque aqui a casa é do povo, a casa não é da gente, não é do povo. E ela, como legisladora, não deveria se retirar de nenhuma sessão. Se fosse válida ou não válida, porque se não fosse válida, a gente fazia outra. Mas é importante que nós estejamos aqui, pelo povo e durante o povo, todos os dias. Não adianta dizer que agora eu vim lutar pelo povo, eu sou a favor de tudo que for do povo, mas o povo precisa ter o conhecimento disso, né, vereadora? Porque como vim aqui na Casa Legislativa de 15 em 15 dias e falar isso, é bom. Agora, estar aqui é outra coisa. Então, assim, essas são minhas palavras. Nem vou usar meu tempo todo na tribuna, mas ainda tenho voz neste plenário, se caso for necessário. Muito obrigada a todos. Pela ordem do presidente. Pois não, vereador. Vou fazer um pedido ao senhor, hoje que está presidindo a sessão. Mas também vou fazer um pedido também, quando tiver a próxima sessão, ao presidente André, que quando for fazer uso da tribuna, comunique qual é a matéria, para a gente ficar ciente e se preparar, porque no regimento tem que explicar qual é a matéria para a gente saber do que se trata, até para a gente também se inscrever e poder responder no tempo cabível.
aqui, como a vereadora Jane falou, a gente tenta, mas é difícil, porque quando a vereadora Lassari fala, né, comenta e faz suas indagações, a gente que conhece toda a história de Galinhos, política, a gente, pelo menos para mim, eu fico um pouco revoltado de escutar o que ela fala, né. Pronto, hoje ela aprovou um projeto de lei, né, com a emenda do vereador Márcio, com quebra de formalidades, né, e não comentou, não parabenizou o executivo pelo esse projeto, né, mas vamos esperar o quê de uma pessoa, né, que vem de Galinhos, com uma cidade inapropriada para morar. Falar sobre as casas aqui, todo mundo sabe que a casa foi conseguida pelo governo do PT. Ninguém aqui é burro, todo mundo sabe, até porque é o Lula que está no poder. A senhora está passando a entender que foi a senhora que conseguiu essas casas. No dia que a gente veio do assentamento de Pirangi, que foi o culto de comemoração, o senhor recebeu a mensagem da assessora dele lá em Brasília, comunicando que o município foi contemplado com a solicitação que a prefeitura fez. A senhora quer passar para o pessoal, que foi a senhora que conseguiu. Como a senhora falou, é complicado. Como foi falado aqui pela vereadora Denise, a senhora, vereadora, infelizmente é uma vereadora que gosta de mídia. Trouxe até um rapaz hoje aí do blog para filmar a sua fala hoje, né? Mas, como é filmado aqui no YouTube, é só fazer os cortes como normalmente o grupo político da senhora faz e postar. A senhora fala sobre toda a fala da senhora que a senhora quer exigir, né, que seja no tempo da senhora. Mas no uso, quando a senhora usou a tribuna aí, falou que tem uns trâmites legais para tudo. Mas quando é aqui, a senhora quer que seja no seu tempo. Né? E outra coisa, a senhora não precisa gravar a sessão. A senhora grava se quiser, que o telefone é da senhora, mas não precisa que as sessões são gravadas. Só que na sessão anterior, a senhora não estava presente. A senhora chegou aqui, não deixou o presidente André fazer a sessão. A senhora falou do artigo 20, um trecho, né? Infelizmente a senhora não buscou atualizações no Diário Oficial do Regimento Interno do município, né? Mais um pouquinho, a senhora tenha visto que para começar a sessão, primeiro tem que ter a chamada e a ordem do dia, e a leitura da ata. A senhora nem esperou. E ninguém aqui coagiu a senhora a sair, não. A senhora, na palavra da senhora, dizendo que não ia participar, que estava incorreto, saiu. Nenhum momento assim, aqui ninguém ameaçou a senhora, pediu para a senhora sair, não. A senhora saiu porque a senhora veio determinada a fazer a palhaçada que foi feita na sessão anterior, antes da sessão anterior. É assim, oi. E fica aqui também, vou comunicar aqui, eu como presidente da Comissão Permanente de Redação Final, que terça-feira minha comissão vai se reunir, né, para a gente dar uma análise melhor em uns artigos que tem do regimento interno e uma análise de matérias que tem na comissão. Terça-feira a gente vai se reunir aqui na casa, conto com a presença dos vereadores da comissão permanente, né, de Justiça e Redação Final, para a gente fazer umas modificações, atualizar, né, e analisar algumas matérias que tem na comissão. Uma das coisas que eu vou propor, já vou falar aqui, uma das que eu vou propor na reunião que vai ser que seja feitas reuniões semanalmente aqui na Casa do Povo, para a gente valer, né, o salário que a gente ganha. Tá, ok? São minhas palavras, presidente, e obrigado a todos. A vereadora Araceli, na sua fala, citou, né, o presidente da Câmara ausente, citando que o presidente não respeita o regimento desta casa, né? Mas eu acho que tenho toda a certeza do mundo que o regimento desta casa é respeitado, como todos aqui sabem que é respeitado. Eu acredito que a vereadora não tem um motivo sequer e diga e cite qual é o que foi dito aqui que a gente não respeita o regimento desta casa. Não tem uma coisa sequer. Agora ela cria motivos, né? Diz que não está no regimento, mas nenhuma vez ela lê o regimento. Ela não tem um regimento. E a gente tem um regimento. Já hoje foi lido aqui vários artigos do regimento provando
que é respeitado o regimento. Como é que a gente não respeita o regimento? Né? E mais alguém mais vai falar? Eu posso falar, também posso falar nas considerações finais, se preferir. Pode, vereadora, pode. Presidente, eu pedi, eu não disse que o presidente não cumpria. Licença, vereador, pelo regimento interno, 2 minutos e meio. Vereador. Não, mas eu nem vou precisar, que eu estou tranquila, eu não preciso responder ninguém, e também tem coisas que não se respondem, porque não adianta, não vai chegar a lugar algum. Cada um já tem sua concepção formada e não vai ser minha fala que vai modificar. Então, isso faz parte, vamos para frente. O que eu pedi foi que fosse cumprido o regimento. Hoje é Vossa Excelência, se tivesse ele, essa fala iria ser para ele. Porque nós temos atribuições como vereador, e todo aqui tem direitos e deveres, né? Então, como todo vereador, eu também tenho o meu direito. Eu conheço o regimento da casa, pelo menos o que foi me entregue, inclusive no artigo 110, que o vereador Márcio citou, aqui, casos omissos. Eu não sei se o vereador Márcio não estava, mas por diversas vezes eu perguntei o motivo pelo qual a sessão estava sendo antecipada, e não tive resposta. Como também eu sei que, se a mesa tomar uma posição de antecipar, ela deve ter publicado. Então, eu gostaria de fazer o registro aqui, que, usando o artigo 110 como casos omissos, podem vir serão definidos pela mesa diretora, e eu entendo. Nós já acontecemos aqui de passar 8 dias para uma sessão subsequente, que seria na quinta-feira, passar a ser na outra quinta-feira, e nenhuma vez eu perguntei por quê. Porque era um caso de morte, que foi o de seu Assis. Né? Então, naquele dia, ocorreu a morte de seu Assis, e aí a sessão ordinária foi modificada. Mas eu imagino que na sessão passada deve ter sido algo também semelhante a isso, algo muito importante, que precisou a sessão ser antecipada. E nada mais justo que constasse, só era constasse. E a mesa se reuniu e optou por antecipar, qual o problema de dizer? É dizer. É pegar a publicação e apresentar, e pronto, e acabou, está resolvido o problema. E sobre o regimento da casa, também aí tem dizendo, por diversas vezes que o meu microfone fica aqui cortado, como também no YouTube cortam, todas as vezes que a vereadora é citada, ela tem direito de resposta. Então, se eu for citada aqui 10 vezes, eu tenho direito de resposta. Eu não fui citada? O regimento diz isso. Então, mas isso não vem ao caso. O que eu queria falar, eu falei. O blogueiro não está aí, mas eu gostaria de agradecer, inclusive. Eu sou igual a vocês. Vereador, já passou o seu tempo. Ah, então tá, desculpa. Algo mais a falar? Pela ordem, senhor presidente. Quando a gente diz que a excelentíssima vereadora quer palco, é porque a gente tem prioridade do que está falando. Porque nós temos um grupo do WhatsApp, vereador, e a senhora ficou sabendo que a sessão ia ser antecipada para quarta-feira, na sexta-feira anterior, da quarta-feira. A senhora não colocou nada, não questionou nada, porque a senhora preferiu vir aqui, na Casa do Povo, para poder dizer que tinha que seguir o regimento. Você não questionou nada lá no grupo. Então, assim, é porque você prefere trazer o palco para cá, é por isso que a gente diz isso. E se a gente for seguir realmente o regimento, que é nosso dever seguir o regimento, vamos seguir o artigo 78 do regimento. Vamos seguir. Porque seria importante para a população se a gente seguisse mesmo corretamente. Mas, infelizmente, talvez não seja possível, mas a gente não faz nada aqui se não for baseado no regimento interno. Então, infelizmente, é necessário que a gente venha responder em vez do presidente, porque eu faço parte da mesa diretora, sou a primeira secretária, então eu também tenho que dar resposta. A senhora podia ter se manifestado no grupo de WhatsApp, ter colocado contra, mas nós temos
o projeto de resolução que nos cobria, que poderia ser na quarta-feira, poderia anteceder a sessão. Então, por isso que nós decidimos fazer na quarta-feira. Como a senhora se a senhora vai faltar, a senhora não justifica, nem em grupo, nem para o presidente, qual a obrigação que a gente tem de lhe informar alguma coisa? Nós não temos, não. Realmente não temos, não. Agora, a senhora poderia falar no grupo, pessoal, eu não concordo por isso, a gente poderia lhe explicar. Vereadora, temos um projeto de resolução, mas a senhora não tem em consideração a gente. Quem faz aqui questão partidária é a senhora. Quantas vezes terminou a sessão, a senhora subiu nesta Casa Legislativa para sentar nem um minuto com a gente? Nenhuma vez. A senhora não é a única opositora em todos os mandatos da gente. A gente já teve vereadores opositores aqui. E terminava a sessão, os vereadores subiam com a gente, lanchava, conversava. O que tinha se falado na sessão acabava, quando saía dessa porta para fora. Mas a senhora leva tão a pé da letra que desde que quando começou as sessões ordinárias, que a senhora não senta um minuto com a gente. A senhora não quer estar presente onde nós estamos. Então, a gente não pode fazer nada. Pela ordem, presidente. Só um minuto, vereador. Conselho já a sua ordem. Para não esquecer, a vereadora citou, né, que no regimento diz que se ela for citada na fala, ela tem direito de falar. Mas no regimento interno eu não lembro o artigo, mas eu vou pesquisar e vou falar para a vereadora que no regimento diz que só pode ser réplica e tréplica. 2 vezes só. A senhora quer falar 10 vezes e os outros 1. Aí não tem condições. Vereador Roberto. Novamente pela ordem, a gente vai lembrando das coisas, das falas e vai anotando aqui para dar resposta à vereadora que usou o uso e o pessoal saiba o nosso ponto de vista, né? Eu só vou falar sobre a quadra de galos quando a senhora admitir que a queda do CRAS, né, da gestão do seu esposo, a culpa foi da administração e não da empresa, como a senhora falou aqui. Aí eu falo sobre, a senhora pode tirar um dia aqui para a gente debater sobre a queda de galos, o dia que a senhora admitir que a queda do CRAS, que fazia 7 dias que estava feito, caiu, a culpa não foi da empresa não, foi da empresa, mas também o maior responsável quem contratou, ninguém sabe como foi, né? E a senhora falando aqui, tudo é no tempo da senhora, tudo no tempo da senhora não, que é regimental, aqui tem uma mesa, né? Tem uma mesa, tem um presidente que preside e tem uma mesa. Aqui não é, nada é no tempo da senhora, não. Outra coisa, a senhora veio perceber que a sessão estava sendo quinta-feira, depois da 11ª sessão. Como a vereadora Jane falou, a gente falou no grupo que ia antecipar a sessão para quarta-feira, com dias de antecedência, a senhora não falou nada. Veio para a sessão já determinada a fazer o que fez. 11 sessões, a senhora só veio questionar na 11ª, porque não questionou na primeira sessão do ano. Ou se a senhora só pegou o regimento interno da 11ª sessão, a senhora estava vendo as 10 anteriores desinformada, né? Só sendo. Outra coisa aqui, só para ficar informada, eu sou nativo, vereador reeleito 3 mandatos, e vejo os anseios na minha cidade com meus olhos, né? Com os olhos de terceiros não. Isso fica minhas palavras, e obrigado, presidente, por ter cedido. Ninguém mais vai falar. Eu convido os senhores para... Senhor presidente, as considerações finais. É isso aí, vereador, que vocês estão falando. Você vai falar? Vou. Pois não. Queria aqui parabenizar aqui o prefeito Uso, o projeto Ivo Ribeiro, que teve a semana passada, me fiz presente. Parabenizar a todos pela organização, pelo envolvido. E dizer que foi muito bonito, foi muito lindo ver as crianças se apresentando. E quero parabenizar a todos os envolvidos. E essas são as minhas palavras. Que todos fiquem com Deus e boa noite. Para finalizar, já que o regimento interno diz que a sessão é de duração de 2 horas, podendo ser prorrogado por mais uma, já para ultrapassar as 3 horas, eu convido os senhores para a próxima sessão, no dia 2 de outubro, né? E que todos fiquem com Deus, encerrada a sessão.